Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Com o final de semana e o início de semana, de novo com atentados e tantas confusões, mas as atenções estão muito voltadas para dentro do nosso país. Vamos lá, Gustavo? Pois de dentro para fora, então, Bolsonaro nos Estados Unidos, fechando acordos e negociando algumas coisas bem interessantes. A gente já diz o quê? O projeto da Previdência aguarda apenas o retorno de Bolsonaro para encaminhar ao Congresso. E o resultado do Grenal, que de estrelas passou para o Grenal de coadjuvantes. A Bolsa Brasileira chega ao patamar histórico de 100 mil pontos. Tudo sobre o nada. O que aprendi durante 3 meses de aulas fantásticas com o professor Olavo de Carvalho. Pensei que fosse mais uma preocupação para os pais. Depois da baleia azul, é a vez da boneca Momo. Pois é, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar aqui e todos eles têm a sua devida importância. O assunto da Carla, por exemplo, é um assunto que traz um alerta, mais um alerta para quem tem filhos, tem netos, enfim, para as crianças. Mas vamos começar com esta quase poesia que o Marne Barcelos fez, mas isso não é de poesia, não tem nada. É uma matéria publicada na revista Época de hoje, assinada pelo Denis Russo Burgman, que muito inteligente esse jornalista. Ele foi, a direção da empresa determinou que ele fosse fazer um curso do Olavo de Carvalho, né? E ele é um fiel seguidor, esse jornalista, seguidor de Sócrates pela sua racionalidade, tanto ele foi estudar. O Olavo de Carvalho é chamado o guru de Richmond. Richmond, para quem não sabe, é na Virgínia e foi a capital confederada na Guerra da Secessão de 1861 a 1864 para 65, onde vivia o chefe confederado, que era o presidente Jefferson Davis. Então, ele ficou naquele local místico e mítico da cultura americana. Tem uma foto dele aqui mostrando o armamento que ele possui em casa. Mas no meio das babuzeiras todas desse senhor, que vendeu milhões de livros e tem seguidores por todo o Brasil, diz aqui o jornalista: lendo os numerosos textos na página, fico sabendo que o objetivo do curso é formar filósofos e não apenas professores de filosofia ou consumidores da cultura filosófica. Num amontoado de babuzeiras, ele não diz absolutamente nada de nada. Ele pegou um pensamento do Immanuel Kant, que tem a teoria kantiana, que diz o seguinte: aqueles que não são filósofos não entendem nada que os filósofos escrevem. Mas ele não é filósofo. E eu vou dar aqui, que eu acho que é o aspecto mais importante desta reportagem, que diz o seguinte: Olavo de Carvalho faz o contrário. Como ele se considera um desses grandes pensadores, e assim considerado por milhares de seguidores, adotou por conta própria o título de filósofo, mesmo sem ter frequentado um curso superior. Na verdade, ele não concluiu o primeiro grau. Ele não concluiu, isso não é desdouro, não é autodidata, tudo bem, mas você ser autodidata e querer impingir às pessoas a cultura do idiota, uma cultura como ele está fazendo, chamar o vice-presidente de idiota, chamar o presidente Bolsonaro, dizer que ele vai cair em 6 meses. Sim, já terminou, disse que basta, agora já estava no fim. Ele Bolsonaro que quer mandar no país essa figura esdrúxula que aparece, até vou mostrar rapidamente para vocês aqui, a fotografia dele com a arma na mão. O revólver deve ser um Colt, né? Um Colt, que é um revólver muito conhecido nos Estados Unidos. Ele possui dezenas de armas dentro da casa dele. Ele faz apologia ao uso das armas, esse senhor Olavo de Carvalho. E tem gente que adora, vendeu milhões de livros, né? Vendeu milhões de livros. As pessoas adoram. Sabe por que as pessoas adoram o que ele diz? Porque as pessoas têm preguiça de pensar. É muito mais fácil ter um pensamento parecido com aquilo que nós gostaríamos de ser e executar esse pensamento de que ser divergente, de usar o direito do contraditório que todo ser humano tem, o princípio cartesiano. Então, digo a vocês, sigam esse senhor Olavo de Carvalho. Vocês vão parar no manicômio. Ele não admite que pensem diferente dele, como, por exemplo, o general Mourão, que ele realmente chamou de idiota, foi sábado isso. Ele disse que agora o general Mourão trocou de lado, que é pró-aborto, que é pró-Nicolás Maduro. Acho que ele não entendeu nada do que... Não, ele não entendeu nada do que o Mourão falou.
Por quê? Porque realmente o Marne colocou muito bem, ele tem uma postura muito agressiva, diferente do general Mourão, que é mais neutro, que é mais comedido. Conciliador. Exatamente, então ele não admite isso. Acho que o general Mourão está fazendo mal para o governo. Agora, quem está fazendo mal para o governo é o próprio Olavo de Carvalho, que, aliás, quem gosta muito são os filhos do Bolsonaro e também o Bolsonaro. Eu espero que o Bolsonaro não tenha tanta ligação com as ideias do Pois isso que tu traz, eu acho importante da gente pelo menos ouvir aqui a opinião dos colegas. Como é que um cara como o Bolsonaro, né, vai ter como guru um cara como esse Olavo de Carvalho? As coisas não combinam. Ele é persuasivo. Mas ele é muito conservador. E aí vem a onda do conservadorismo em excesso, daquela coisa que tem que ser, né? Aquela direita extrema, o conservador e tal. E aí o Olavo de Carvalho está detonando o governo, porque o governo não está sendo tão conservador quanto ele achava que tinha que ser. Mas, ora bolas, quem é que manda no país? É o Olavo de Carvalho ou é o presidente da República? Pois é, isso que eu tô Dona Magda, é exatamente isso. Eu acho que ninguém está mandando em nada. Eu já disse aqui... A barca está à deriva. Eu já me posicionei aqui publicamente que o governo está sendo muito menos radical do que apregoou que seria. E fiz os elogios e até brinquei comigo mesmo, estou elogiando demais o general Mourão. Estou fechando muito com as ideias do general Mourão. Que é exatamente, o governo não está sendo aquele... E ele continua fiéis às convicções. Então, aquela harmonia que havia pretérito, agora está havendo as divergências, porque efetivamente o governo está sendo um governo que eu estou dizendo que não está sendo pela direita ou pela esquerda, está sendo pelo certo, né? Como que é aquilo que a gente apregoa sempre. Vou fazer o certo. E é óbvio, o general Mourão, no final das contas, ele está se mostrando muito mais equilibrado do que as pessoas imaginavam, do que esse maluco, né? Alguém tem que... Se o Bolsonaro é influenciável, você já tem 2 filhos malucos também, porque os filhos do Bolsonaro não melhoraram em nada, né? Não. Um foi para Brasília para despachar de Brasília porque o pai dele não está lá. Oi? Ele acha que ele é o presidente? É isso que ele está fazendo lá, ele acha que ele é o presidente. Marlon Barcelos, para de ler esse homem, Marcelo. Ele não merece que tu leia ele. Não, ele criticou apenas o Albert Einstein. Agora foi pessoal. Agora fica louco. E o Stephen Hawking. Criticou todo mundo. Criticou o Einstein. Só ele é o certo. Mas o que ele criticou o Einstein? Mas sabe que Tu gosta do Olavo de Carvalho? Bem difícil. Um dia desses eu publiquei no meu Facebook um pensamento aquela atriz que está sempre indicada ao Oscar, me deu um branco agora. Meryl Streep? Meryl Streep. Em que ela diz assim, sabe, com o tempo... Eu cansei. Eu cansei. É verdade. Eu me tornei seletivo. Eu não leio mais. Eu também. Eu não leio mais idiotas. Eu não assisto mais idiotas. Eu não tento tratar bem com gentileza quem não me trata bem com gentileza. Eu cansei. O pouco tempo que me resta, eu quero dedicar às coisas boas. E certamente Olavo de Carvalho não é alguém que eu leio ou dou a mínima atenção. Sim. Cidadão, como o próprio Mário disse, o Mário acabou de descrever o perfil dele aqui, o histórico dele. Nada. Ou seja, Nada. é um boboca pitaqueiro. Então, sabe, não leva a sério e também não vou perder tempo e dar espaço para ele. Sim. Porque eu queria lembrar... Mas o que eu vou dizer porque que eu insisto que vocês falem nele, porque nem todos os telespectadores que estão nos assistindo sabem quem é. Pelo contrário, ele é um cara que não é popular. O que eu quero aqui é dizer o seguinte, reiterar uma coisa que eu já disse. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele reuniu forças de toda a ordem. E a exemplo do que acontece na esquerda, na direita também tem imbecis, idiotas e oportunistas. Isso faz parte da política. Os parasitas oportunistas existem em qualquer segmento. Então, assim, achar que quem votou no Bolsonaro, quem apoia Bolsonaro é bonzinho e o resto não presta, é a mesma coisa que achar que, por exemplo, ninguém presta na esquerda. Não, existem pensamentos que são conciliadores. O seu Olavo de Carvalho é um negócio que não... Sabe? Cresceu se dizendo guru de coisa nenhuma. Porque, sabe, tem gente que lê esse cara e acha graça. Eu nem acho graça, nem leio, porque eu não perco meu tempo. Tentei ler algumas coisas, achei um bobalhão, larguei de mão. Agora, tem mais gente que apoiou o Bolsonaro que vai fazer lambança, vai fazer besteira. Mas eu quero chamar um pouquinho ao fecho disso. Nós estamos há 2 meses e meio da eleição.
Vamos lá. O seu Bolsonaro liberou toda e qualquer carimbo de cartório, autenticação em repartição federal. Seu Bolsonaro. Sem nenhum alarde, na semana passada, eu dei a notícia aqui, não vi mais ninguém falar nisso, ele extinguiu 121 mil cargos de comissão. Perdão, 21 mil cargos de comissão. 21 mil cargos de comissão. Os detratores estão dizendo que os cargos nem existiam. Não, os cargos existiam, sim. Sim, aí já tem. Não tinha. Extinguiu 21. Desses 21 mil, 4 mil estavam por ser preenchidos, que eram pessoas que se aposentaram, ou saíram, ou morreram. Mas os cargos existiam e seria despesa que estava no orçamento. Bom, tudo isso nesse meio tempo. O seu Bolsonaro já disse que quer uma revisão dos radares do país. Os presidentes do Detran, tá todo mundo se borrando. Quer trocar a placa, né? Não gostou da placa. Não quer essa placa do Mercosul. Disse que vai enfiar essa tomada de 3 pinos, vai enfiar ela na parede. Na parede. Na tomada de 3 pinos. Então, assim, a gente fala, porque o seu Bolsonaro, esse é o Bolsonaro, aquilo. Aí hoje ele assinou a liberação de visto para entrada no Brasil de americanos, canadenses, australianos e japoneses. Aí já, meu Deus, vamos ser invadidos, a soberania nacional, os bobocas de sempre, soberania nacional. Reciprocidade. Aí que tá, você só pode, é isso que as pessoas têm que entender. O direito internacional diz que você só pode pedir alguma coisa se você der alguma coisa. Então, assim, o Japão já se mostrou favorável, a Austrália também. Então, o Brasil deu a eles a liberação do visto e agora vai pedir a eles. E esses 2 países praticamente estão confirmados. Os Estados Unidos, o Bolsonaro vai pedir pessoalmente para o Donald Trump para que haja essa liberação. Vai ser muito difícil, a gente já sabe, né? Sim, vai ser difícil, mas porque nós somos o único que ainda precisa, Magda. Uruguai não precisa, Argentina não precisa, chileno não precisa, boliviano não precisa, Paraguai não precisa e a gente precisa. Aí quando o ministro das Relações Exteriores diz aquele negócio que o brasileiro é mal educado, que é isso, que é aquilo, e que é mal visto lá fora, ficam brabinhos. Então, assim, não estão habituados com sinceridade. Então, assim, sabe? Acho que tu dissesse uma coisa importante. Não estão acostumados com sinceridade. O povo foi enrolado a vida inteira. Mas aí fica aquela crítica, porque, sabe, coisas importantes não se está noticiando. Por exemplo, uma outra decisão importante. Roraima ficou sem energia elétrica, porque foi interrompida a energia elétrica da Venezuela, que é o único estado que não está ligado no sistema, no intersistema nacional. Você sabe o que o Bolsonaro fez? Mandou o Exército agilizar a instalação de uma unidade termoelétrica lá, que vai custar uma grana, até que Roraima seja interligada no sistema. E o Exército também já disse que em 6 meses ele consegue interligar ao sistema amazônico. Que é mais barato. Mas essas notícias eles não dão. Eles estão preocupados com o Bolsonaro. Eles até dão, mas não dão muito destaque. Uma notinha de rodapé. Aí estão preocupados porque o Bolsonaro hoje desapareceu 2 horas. Perguntaram o que ele foi fazer. Ele disse, eu saí, fui andar. Mas presidente... Ele disse para o repórter, eu tenho que dar satisfação para a minha segurança, porque a lei determina. Para a imprensa, não. Então, sabe... esse negócio de pensar só para trás e a imprensa querer ser lacradora, vamos parar com esse negócio, vamos pensar no país. 100 mil pontos. Daqui a pouco a Roberta vai falar. Nunca a Bolsa de Valores do Brasil atingiu essa marca. Nunca se comprou tantas ações de empresas brasileiras. Por que será? Por que será? Eu digo por que será. Porque eles estão tendo confiança de que o país terá liberdade, que vai acabar a propina, que hoje o Palocci denunciou mais uma nos helicópteros, nos aviões da França lá, jogadinha dele com o Sarkozy, que já está condenado na França em primeira instância. Já está há bastante tempo. Então, sabe... Vamos dar uma olhada nos números, então, Gustavo, já que nós estávamos falando sobre isso? Sim, a Bolsa hoje, então, chegou às 14h40 da tarde aos 100 mil pontos. Ela não chegou a fechar a 100 mil pontos, ela fechou em 99.993. Ainda assim, é o recorde da Bolsa. Ela terminou em alta, então, o dólar fechou em baixa, e isso o que indica? Mesmo que os senhores não sejam investidores da Bolsa, é importante a gente ficar de olho. Por quê? Porque aí está mostrando isso que o Gustavo acabou de trazer, que é a fome
do mercado externo em investir no nosso país. Tem muito a ver com a ida da primeira viagem internacional que o presidente Bolsonaro fez, que foi a Davos, na Suíça, naquele encontro de Fórum Econômico Mundial, aonde ele apresentou os projetos, aonde ele foi munido da equipe do Paulo Guedes, que apresentou números e, mais do que isso, projetos factíveis. Então, no momento que eles estão percebendo que há uma segurança, que há uma estabilidade nas ações, como aconteceu na semana passada, os aeroportos foram privatizados, houve um ágio importante, tudo isso está estimulando que o investidor internacional perceba que vale a pena ficar. Você sabe quanto deu de entrada? É importante... 2 bilhões e 700 milhões. E ele já anunciou mais 4 leilões. Sim. E na semana que vem, inclusive no próximo mês, nós vamos ter portos, nós vamos ter ferrovias que vão ser privatizadas. Aí é que vem o Salim Matar, que é um dos secretários dentro do Ministério da Economia, ele deixa números muito claros. Ele apresenta para os investidores dados técnicos dessas empresas, questões factíveis, que aí a pessoa consegue investir. Mas é importante deixar também claro que esse recorde da Bolsa, porque até antes dessa grande recessão que nós entramos nos últimos anos, 2014, 15, era sempre esperado, havia sempre uma expectativa, quando que a Bolsa Brasileira chegaria aos 100 mil pontos, porque isso mostra realmente uma pujança. Na verdade, isso aconteceu no dia 20 de maio de 2008, a Bolsa chegou ao recorde de 134.917 mil pontos atingidos naquela tarde. Mas veja, era 2008, no auge daquela euforia internacional e, enfim, estamos aí com investimentos e dados que comprovam que estamos ainda patinando em muitas áreas da economia, mas temos que ter esperança. Roberto, o mais importante de se dizer é o seguinte, é que as pessoas pensam, a Bolsa de Valores não tem nada a ver com isso. Tudo tem, a ver. Sim. Quem investe, quem compra ação de empresa brasileira está investindo no Brasil. Isso quer dizer emprego. Emprego. Te amo, Gustavo. Que bonito. O Rússio, por favor. Só minha manchete, dona Magda. Ou tem que ser sobre o assunto? Não, é verdade, já se surpreendeu. Uma dá coisa pela metade, o outro completa e a outra diz, eu te amo. Vamos botar seriedade na notícia. Não, por isso que eu não sabia. Não queria estragar. Sim, o que ela não disse, tu disse, e ela te ama. Não queria. Não disse, tu disse. A gente foi dizendo coisas. Tá bom, eu não queria quebrar o clima, dona Magda, mas eu vou trocar de assunto, então. Eu gosto de quebrar o clima. Posso trocar o clima, dona Magda? Então, vou para a minha manchete, então, dona Magda, se a senhora me permite. A minha manchete é sobre a previdência dos militares. Eu disse que aguarda só o ok, agora noticiamos que o presidente está fora do país e aguarda só o ok dele, mas o ministro da Defesa já remeteu para o ministro da Economia o projeto dos militares. Para entender um pouquinho, para nos situar, o projeto da Previdência tem sido aquele projeto, o que se espera que seja a virada do país, que a sua aprovação e a suposta movimentação que vai dar credibilidade ao país seja a mudança. Então tem se acompanhado passo a passo. O presidente Felipe Francischini foi nomeado presidente da CCJ, que é a Comissão da Constitucionalidade do projeto, e este então recebeu a sinalização que o cronograma teoricamente será mantido. A expectativa é que até o dia 20, que é quarta-feira, dona Magda, chegue esse projeto na CCJ para análise. O que nós temos agora de informação nova é que vazaram algumas informações do que vai dizer o projeto. O projeto faz algumas alterações. Primeiro, alguns benefícios, evidentemente, para que eles possam ser aprovados, e algumas contrapartidas, vamos dizer assim. A primeira coisa que muda a alíquota dos militares. Eles hoje pagam 7,5%, eles iriam a 10,5%, aumentando 1% ao ano até 2022. Então, chegariam a alíquota de 10,5%. A segunda questão também pega os pensionistas. Isso é uma coisa muito importante, porque vai terminar aquela benesse. Era um benefício, Mara, interminável. A 8ª geração seguia recebendo lá, né? Então, eles criaram um limite. Agora vai para os filhos ou vai para os pais, se esses precisarem, não tiverem renda, né? E, lógico, para o cônjuge sobrevivente. Então, diminui o espectro de beneficiários para que esse benefício não fique interminável. Em contrapartida, é óbvio, os militares estão exigindo algumas coisas. Eles querem a revisão
revisão de algumas, eles chamam de soldos, ou uma linguagem mais técnica deles, soldo, que são alguns valores que estão muito defasados, né? Eles querem algumas... Nós também queremos. Eles querem a fixação de um reajuste anual, porque eles não têm, como eles dependem sempre de ajustes orçamentários, eles gostariam de uma fixação anual. Qual seria a regra de transição também, que é uma coisa muito importante que vazou? Estão elevando a aposentadoria de 30 para 35 anos, tá? Mas quem já está no sistema não precisará aos 35, mas pagará um pedágio de 17%. Qual é o exemplo? Eu já cumpri 10 anos, como eu já estou no sistema, eu só tenho mais 20. Mas sobre esse 20, eu pago 17% de pedágio, que então daria uns 23 anos, 24 anos, só para que o telespectador possa entender. Então esse é o pedágiozinho que vai pagar quem já está no sistema. Quem amanhã, ou melhor, desculpe, quem depois de aprovado, se aprovado, entrar no sistema, aí ele já entraria pela regra dos 35 anos. Sempre lembrando, dona Magda, que é projeto, que será ainda passado pela CCJ, depois vai para a comissão especial, se aprovado, vai para o Senado, depois volta para a Câmara e vai para o Senado. Estamos numa longa jornada e vamos para a passo para o telespectador poder ir compreendendo. Mas por falar em ir compreendendo, e vamos passar para um outro assunto que a gente precisa compreender, é que assim, estamos quase no final do mês, na verdade, para alguns na metade do mês de março. Eu quero dizer que na Centerótica, esta última quinzena de março será excepcional. Tudo aquilo que você já conhece e mais um presente. Quer ver? Nós vamos ter uma excelente oportunidade para você, que são as lentes Rodenstock Duo, onde você paga um par de lentes e ganha um segundo par. A Varilux também em dobro, continua tudo igualzinho como era. Você paga um par de lentes e ganha um segundo par de lentes. Pois agora eu quero dizer que assim, o patrão enlouqueceu e mandou queimar o estoque, tá? Agora você tem a oportunidade, na compra de uma destas marcas de lentes que eu acabei de citar, que são multifocais, você ganha um óculos para perto, inteiramente grátis. Você que usa lente multifocal, sabe, assim como eu, porque eu também uso multifocal, o óculos é maravilhoso. Agora, quando você quer só ler alguma coisa, quer só se debruçar sobre um processo, aí aquele óculos só para perto dá uma visão muito melhor, tu tem mais conforto. É ou não é, Marne? Tu que tem isso, né? Então, esse é o momento que eu quero dizer. Quem participar dessa promoção do Duo, seja Rodenstock ou seja Varilux, você ganha nesta segunda quinzena de março um par de óculos de grátis para você ter mais conforto na sua leitura em ambiente de trabalho ou na privacidade do seu lar. O estacionamento continua sendo por conta da Centerótica enquanto você estiver fazendo compras. Lembrando que a loja fica localizada no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Avenida Carlos Gomes. O endereço certo é Avenida Soledade, 565, Loja 3, no bairro Três Figueiras, aqui em Porto Alegre. São só 15 dias, não pode perder. Tu já tem, né? Tu fizeste, já fizeram. O Marne já saiu na frente. E o atendimento? E o atendimento, tu gostou, né? Todos profissionais, né, Marne? Tu sai de lá com tudo sem problema. Vamos lá, Carla. Carla tem uma notícia... muito forte, mas vamos lá. Mais cabelos brancos para mães e pais. Mais uma preocupação. Depois da baleia azul, que nós já tratamos aqui no programa, depois da Deep Web, depois da Dark Web, tudo mais que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, depois de ver uma sociedade muito violenta, depois de ver uma juventude violenta, agora a gente se depara com a boneca Momo. A boneca Momo, aliás, eu quero dizer aos senhores, se tiver criança na sala, nós vamos mostrar a foto da boneca. Então, se achar melhor que retirar a criança da sala, tá aí a foto dela, ela assusta bastante. A boneca Momo, ela já circulou alguns WhatsApps com vídeos e tudo sobre essa boneca. E o WhatsApp conseguiu tirar a boneca. O Ministério Público da Bahia está pedindo que o WhatsApp preste mais atenção, que o Google notificando e tudo mais. Mas a grande preocupação agora, e que os pais têm percebido muito,
É que é o seguinte, os pais colocam o YouTube e o YouTube Kids. Então, com o YouTube Kids no telefone, os pais se sentem um pouco mais seguros, porque a princípio é para ser um conteúdo feito para crianças. E os algoritmos do próprio YouTube, eles fazem isso. Eles fazem com que aqueles vídeos que são postados no YouTube tenham conteúdos que as crianças possam assistir. Mas existe alguém que está burlando este algoritmo e que está no meio de vídeos colocando a boneca Momo. Ela não é só feia, ela fala, ela incentiva com que as crianças, olha aí, ó, ela aparece, a boneca, e ela começa a dizer, você já fez aquilo que a gente já tinha combinado? Horríveis, né? Ah, se você não fez, eu quero lhe fazer um outro pedido. Vai até a sua cozinha, pegue uma faca, pegue isso, pegue aquilo. Depois, na sequência, ela ensina como cortar os pulsos. E assim, mas assim, ó, olha, os armamentos são todos esses. E aí ela vai colocando para a criança tudo que a criança tem que fazer. Ela ensina a se suicidar. Ela ensina como a criança pode ferir os familiares. E depois que ela ensina, ela volta em outros vídeos dizendo, já cumpriste aquilo que a gente combinou? Se não cumprires, eu vou atrás de você. Eu saio do armário, eu faço isso, eu faço aquilo. A criança entra num pavor absoluto, porque ela não quer dividir isso com o pai. Tem criança que já não consegue mais dormir. Tem criança que fica muito irritada, que fica com muito medo. E isso já chegou muito perto da minha casa. Eu já tive contato com pessoas que me disseram, a minha filha viu e a minha filha não está conseguindo mais nem dormir sozinha, né? Ela chora toda noite, acha que a tal da Momo vai sair do armário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O legal, claro, é sempre acompanhar o filho, né, em todo o processo de olhar vídeos na internet, o que ele está assistindo. Não dá mais para se sentir seguro com o YouTube Kids, porque realmente está sendo burlado. E outra é conversar com as crianças, dizer que essa boneca ela não existe, que isso é feito por gente maldosa, que realmente pessoas ruins existem e que elas estão fazendo isso e que a boneca nunca vai sair do armário. A boneca não existe, a boneca é apenas uma fantasia. E que se no momento a criança enxerga a Momo, que chame pai e mãe, e que pai e mãe copiem lá em cima o endereço da web e que façam uma queixa para o YouTube e até mesmo para a polícia para ver se a gente consegue acabar com essa perturbação na vida dos pequenos. Eu acho até que a Ana vai continuar falando, eu só queria ver se a produção conseguisse botar o começo disso, porque antes de aparecer essa Momo, que é horrorosa, o brinquedo qual é, né? Não, é assim, os pais relaxam, né? Os pais relaxam. Exatamente, são vídeos assim, ó. Eu tenho certeza que se você tem um filho pequeno... Tá aí, mas é assim, como fazer slime. No meio do vídeo, como fazer slime. No meio do vídeo de Barbie. Enfim, e ela aparece. É um vídeo normal, que é feito para crianças e daqui a pouco ela aparece. A Ana tem mais informações, falando. E só pra gente complementar que essa Momo, ela apareceu inicialmente pregando uma peça em adultos. Até foi um software que foi desenvolvido. As pessoas entravam no Momo Challenge, por incrível que pareça, adultos entravam nesse desafio, ligavam para um WhatsApp e nesse momento você começa a conversar com a Momo. Só que a Momo, ela invade o seu celular, esse software invade o seu celular e começa a enviar todas as fotos que tem no seu rolo de câmera. As pessoas entram em surto, acabavam desligando o celular, foi uma série de vídeos que viralizaram, as pessoas caindo nesse golpe, porque lembrando que até pegava dados de contas bancárias, algumas pessoas foi além da pregar uma peça, acabaram tendo um problema, mas agora parece que um novo estilo de utilização, até mais nociva, quase mortal, para as crianças, porque como a Carla explicou, esse perfil do YouTube Kids, ele acaba gerando uma tranquilidade nos pais, só que esse algoritmo ele consegue tirar, e a gente lembra que quanto mais você denuncia, mais vídeos são upados. Para quem tem crianças, o Baby Shark, que é aquela musiquinha, né, do tubarão, tubarãozinho, e no meio aparece a Momo com esse susto, e ela insinua as coisas em espanhol, em português, em várias línguas. Então tem que ter muita precaução, porque a gente trouxe aqui até a questão, o nosso vídeo estava em inglês, mas as versões em português já começaram a circular na internet. Mas só para a gente trazer quem é a Momo, na realidade é um artista japonês que fez essa obra de arte baseado numa tradição japonesa, uma lenda, justamente para assustar as crianças, para que as crianças não saíssem de casa, não desrespeitassem os seus pais. Então o Bumi, é como se fala em japonês, era
uma mãe que morreu no parto e sempre buscava os seus filhos e roubava as crianças das suas casas. Então, até a obra, o artista ficou muito preocupado quando se tornou um viral aí nocivo, então ele destruiu a obra, ela não existe mais. Então, foi uma opção que tomaram para evitar até que as pessoas visitassem o local para, de alguma forma, tirar fotos e espalhar ainda mais essa figura pelas redes sociais. Aqui no Brasil, em especial, é vídeo de slime. Slime é uma geleca que as crianças adoram fazer e nesses vídeos ensina como a criança fazer. Então, eles assistem vários por dia, como que fica melhor, aquela que puxa mais. Então, aqui no Brasil, em especial, são os vídeos de slime que estão aparecendo, a tal da Momo. E também a questão que agora foi colocada recentemente no desenho da Peppa Pig, também. Que é o mais assistido por crianças. E colocam bem no meio. Pequenas. E eles botam bem no meio do vídeo para que você não sabe, porque a criança te chama, daí já não tá mais aparecendo e continua o desenho normal. E os pais não voltam. Ah, não, se assustou com alguma coisa. Então tome muito cuidado, né? Dona Magda, o que chama a atenção, nós já estávamos assustados, tínhamos discutido a semana passada, né? Aquele outro até me socorreu com o nome, o Nike, termina com Night, como é que é o nome do jogo? Fortnite, né? A gente tem repercutido, mas a perspicácia deste aí, de começar um vídeo, quando nós vimos, né, dona Carla? Quando nós vimos, o vídeo começa como um vídeo de criança, o pai se tranquiliza, não, as crianças estão vendo determinada coisa e a mensagem está entrando no meio, quer dizer, é assustador. Então, a regra continua sendo aquela, tem que os pais monitorar, não dá para abandonar, não dá para deixar. Hoje a internet virou um canal que ilimitado, né? Ilimitado. Eu vou dizer uma coisa, não dá para ter tranquilidade. Não dá ainda a melhor coisa, podem não gostar, eu sou cafona, eu sou muito tradicional, ainda é o DVD que o senhor compra, põe a sua televisão e a sua criança vê. Não dá mais. Se não tem alguém junto com a criança, não dá. Mas tem um lugar que você pode ter tranquilidade. É mesmo? Claro. É um lugar que você pode se sentir bem e comemorar as vitórias do Tricolor. Garanta o seu ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores, com todo o conforto, segurança e um amplo espaço interno mobiliado, com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e com bebidas também, mediante contratação. Olha, é um conforto só e muito mais. Adquira tudo isso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Repetindo, comercial@arenapoa.com.br ou pelo telefone 51 Porto Alegre 3092-9676 ou 3092-9677. 3092-9676, 3092-9677. Vitorino, tu estava falando sobre segurança, que esses camarotes, essas coisas do Grêmio são excepcionais, tu já chega direto, sobe, segurança total. Conforto absoluto. E conforto nem se fala. E mordomias, né? Sim, que é a melhor parte. A gente gosta de mordomias. Mas eu quero pedir desculpas para algumas telespectadoras que no sábado estiveram lá na F Gastronomia atrás de nós, né, Ana? É verdade. Aconteceu que eu me atrasei. Eu tive um compromisso no meio da tarde que atrasou a minha chegada. E como nós tínhamos falado aqui que a gente ia, quisesse tirar foto, até eu achei que não ia aparecer ninguém, não é que apareceu? E a menina dizia assim, mas quem é essa gente que estão procurando? Que era eu. Então eu quero pedir desculpas e ao mesmo tempo quero cumprimentar quem fez, quem organizou, porque esse ano estava realmente excepcional. Com termos de organização, com o ambiente bem, como se diz, bem delimitado. A Brigada Militar, na verdade, fez um belo trabalho lá. Fez um belíssimo trabalho de prevenção, porque vamos lembrar que, de novo, o St. Patrick's Day aconteceu na véspera de um Grenal, né? Foi no sábado e no domingo, e graças a Deus não se teve absolutamente nada. Conversamos, inclusive eu conversei com o sargento, o Capitão Godoy 9, porque deve ter outros 8 na frente dele. Tem uma excelente equipe, ele estava o ano passado no St. Patrick's Day,
e tiveram que agir com choque naquela confusão toda que deu depois do Grenal. Então, assim, olha, parabéns, foi muito bem organizado. Seu Marne, as informações que eu tenho, seu Marne, que o único furor, ano passado foi a briga do Grenal. Esse ano o furor foi a dona Magda e a dona Ana circulando no St. Patrick Day. Olha, desconheço. Essa versão está separada entre a deste ano e a do resto dos anos que virão agora. Ou seja, St. Patrick's Day nunca mais será o mesmo depois dessa passagem por lá. Não, mas foi bem legal mesmo. A Ana arranjou uns apaixonados, uns fãs, tal, que buscavam bebidinhas pra ela, coisinha, que é espumante, que é não sei o quê, mas ela ficou firme. Apesar do só mandar um abraço para todo mundo da F Gastronomia, que nos recebeu muito bem num evento super organizado, e a gente também ressalta, eu e a Magda, a gente tem que falar que a presença das pessoas ali no entorno muito seguro, tudo bem estruturado, e também aproveitar e mandar um abraço para o Sargento Servino e sua esposa Eliana, que estão sempre na nossa audiência, e também para a Arlete da Rosa, lá de Canoas, e claro, ressaltar que a gente foi procurada, desculpa, né, para quem não conseguiu garantir o seu selfie, mas não esqueça, né? Ano que vem tem mais, a gente volta, a gente vai chegar bem cedo. A gente vai causar de novo. A gente vai... Agora deixa eu... Mas que máscara, dona Magda! Eu tenho um recado para vocês. Deu a publicidade. Do motorista do aplicativo que nos levou. A Ana saiu da casa dela, passou na minha. Eu acho que na hora ele não reconheceu a Ana, nem pelo nome e tal, não sei o quê. Quando eu entrei no carro, ele levou um susto e eu fiz de conta que não tinha anotado. Foi muito divertido, o nome dele é Lino. Não, estava linda, belíssima. Que é isso, seu Mário? Que é isso, seu Mário? Peraí, seu Mário. Não, o Lino é nosso telespectador. Ele é nosso telespectador, um jovem, ele só olhava para trás e para frente e dizia assim, eu não acredito, são vocês mesmo? Eu disse, somos nós. E ele assiste sempre o nosso programa e fez uma selfie conosco na saída. Fez selfie, tem um de vocês que ele não gosta. Quem é que ele não gosta? Me deixa fora dessa. Quem é, pode dizer. É quem se manifestou, né? É o Vitorino? Não. Me deixa fora dessa. Me deixa fora dessa. Eu vou dizer pro Ruth, não, o Ruth é muito chato. Bom, mas ele gosta de todo mundo. Um beijo pro Lino. Dona Magda, falar em apaixonado, hoje conversando com um amigo meu, o Paulinho da farmácia lá de Gravataí, ele é completamente apaixonado pela esposa dele, a dona Carla Rosane, que está de aniversário hoje. Parabéns. Carla Rosane. Carla Rosane, nome bonito, e ele é uma grande figura, é apaixonadíssimo pela mulher. Quantos anos de casado? Uns 20 e poucos. Parabéns. O seu Vitorino tem um prazer de desconstruir tudo que eu falo. 20 anos de casado e apaixonado pela mulher. Esse cara, ó... Quanto tempo o senhor ficou casado até hoje? Que casado? O Vitorino nunca casou. Eu e o Vitorino somos a gente tentou, solteiros. mas ficou... Não tem nada a ver conosco, nós somos solteiros, eu e o Vitorino. Eu posso casar de véu Grinalda, flor de laranjeira, e o Vitorino também de fraque. De branco. De branco. Eu vou levar uma vaia se eu entrar na igreja. Dona Magda, a senhora pode casar, mas eu não aconselho. Não aconselho. Não vai que é frio, dona Magda. Não vai. Já que eu levei uma vaia... Mas não deixaram o Marne fazer. Peraí, seu Marne, só que eu levei uma vaia, então deixa eu mandar um abraço para dois aqui, que daí eu recebo um abraço aqui. Seu Abade Pereira e a dona Ione Pereira, um abraço. Pelo menos vocês gostam de mim, já que esse motorista do Uber não gosta. Por favor. E o Jefferson Neto e a família que assistem sempre o Atualidades. Não vai dar, eu vou ler o WhatsApp. Não, vai falar de uma vez. Não, eu só queria dar uma notícia da época do presidente Figueiredo, João Batista Figueiredo, que era muito nervoso. Ele, quando estava assim, fazia assim para frente com os dedos, ele estava bravo. Quando fazia para trás, também estava bravo. Era sempre bravo. Não tinha boa, então. E aí, quando a coisa ficava muito feia durante o governo dele, ele disse, manda chamar o general Pires que ele vai dar um jeito. O general Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, e naquela época ele prometia, no caso de a coisa recrudescer, voltar à ditadura forte como já foi. E o Bolsonaro agora está começando a imitar um pouco. Ele diz o seguinte, quem sabe a gente chama o general Heleno e ele dá um jeito nessa coisa. O que o Heleno diz disso aí? Ele é a figura forte do governo, o general Heleno. É verdade. Que bom, que bom. Que bom que existe o general Heleno. Boa noite, queridos. Dá uma tristeza de saber que no nosso planeta, e o nosso planeta seria para evoluirmos, mas parece que não vamos conseguir. Estamos dando um passo para frente e 4 para trás. É a opinião da Loiva de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Aqui o nosso telespectador Sadi Garcia, que é eletricista, 35 anos de experiência, diz o seguinte:
Tomada Três Pinos. Carla, eu, eletricista, afirmo que a implantação da tomada de Três Pinos no Brasil foi uma importante evolução em termos de qualidade e segurança nas instalações elétricas. Antes, tínhamos 4 tipos de tomadas só para as residências. Fora a indústria, agora temos só um tipo. Abraço a todos, Sadi Garcia, e deu inclusive o telefone. Para serviços leves, serviços de eletricidade. Essa Momo assusta mais que o Chicão e o Vitorino juntos. Vamos dar uma relaxada. Sobrou pra ti, Gustavo. Quem é que me deu o recado, dona? Ai, não. Ficou com medo, né? E o medo, Gustavo. E o medo. O dona que não assinou, obrigado. Olha aqui, ó, vocês querem a verdade? Eis a verdade. Todos vocês juntos não têm a capacidade e a lucidez do professor Olavo. Essa é a verdade, diz o Leonardo. Ah, é verdade. Inclusive ele não andou pedindo dinheiro, né? Negócio do tratamento médico, não sei o quê. A mulher dele. Ele é tão lúcido que pediu dinheiro para fazer um tratamento médico. Estranho, né? Como ele é reconhecido e como vende livro e como é querido. Falta de dinheiro. Para! Já o Cláudio de Gravataí. Boa noite, bancada. Este senhor deve estar caduco. O presidente e o vice não tem que ficar dando trela para quem não mora no Brasil. Cláudio. Ele não mora no Brasil, escolheu morar em outro lugar. Agora, para você que mora no Brasil, que está estressado, que às vezes você sozinha, assim como eu, sente falta, às vezes, de uma companhia, de um achego, uma coisa do tipo. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. A semana passada, eu estive lá na Sleep Shop e fiz um teste num produto simplesmente maravilhoso. É um travesseiro. Mas não é um travesseiro comum, é um travesseiro que você coloca o seu corpo no travesseiro. Você se envolve, assim, ó, olha o tamanho, presta atenção, olha o tamanho. Aqui, ó, segura aí, Marne, é o agarradinho, olha que amor, assim, ó. Aí você dorme sozinha. De marido. Exatamente, Marne, mas não quero dizer isso. Você pode ter marido, você pode ter esposa, mas pode dormir com o agarradinho, né? Porque às vezes assim, como diz o Gustavo Vitorino, 20, 30 anos de casado já não dorme mais de conchinha. Então vira cada um para um lado, isso, cada um com o seu agarradinho. Com a sua conchinha, Exatamente. Ele é todo macio, em fibra siliconizada. Ele vem com uma fronha já de presente, porque você não vai achar uma fronha para botar nele, né? Ele é todo de percal, em algodão, de 180 fios. Ele é perfeito para você dormir agarradinho. Ainda por cima ele vai alinhar a sua coluna no momento que você vira de lado e coloca entre as pernas, a sua coluna fica no mesmo nível. Eu, sinceramente, não sei como um dia eu consegui dormir sem ter essa maravilha desse travesseiro. Com ele, nunca mais você vai dormir sozinho na cama. E debaixo da cama também, para levar para debaixo da cama. Agora vem a parte mais esperada. Sabe quanto ele custa? R$ 149. Custava, porque para vocês agora ele custa R$ 99. Agarradinho, só por R$ 99, você não acha em lugar algum. Tudo que é agarradinho é mais caro que isso. Basta chegar na Sleep Shop, fala a palavra mágica que é agarradinho. E aí você ganha um desconto. Vai logo, porque tá faltando um agarradinho no mercado. 24 de outubro, 1363 é o endereço da Sleep Shop, estacionamento próprio, e você garante esse agarradinho. Ele não soluça, ele não ronca, ele não faz nada disso. Você tem uma noite de rei ou de rainha. 3330-1592 para outras informações. Posso pagar em 3 vezes de 33? Mas aí é abuso. Falar nisso, o senhor já pagou as suas contas todas aí? Não, ainda não paguei. Olha, tá ficando chato já esse negócio. Ainda não paguei. Tá ficando chato. O fogão até já estragou. Pra ver que o Ricardinho dá mais dor de cabeça que o agarradinho. Viu como o Ricardinho ter Ricardinho dá mais problema? Melhor é o agarradinho que não reclama. É verdade. Ana, falando em reclamar, adianta reclamar o resultado do jogo de ontem? Olha, para os colorados ficou difícil reclamar, porque logo no primeiro tempo, aos 30 minutos, o Nonato acabou expulso depois de uma segunda falta, que a gente pode deixar a terceira, porque a segunda o juiz fez que não viu, teve uma confusão, empurra, mas já é esperado do Grenal. Então, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Nonato foi expulso. O Internacional jogou, então, quase 60 minutos sem um homem dentro de campo. O Grêmio, no toque-toque,
Lembrando que teve polêmica já antes do clássico, porque o Grêmio ia com força total, o Inter já tinha se manifestado, iria com elenco reserva. A decisão de última hora, depois de uma virose que acabou tomando conta do vestiário gremista, o elenco também reserva foi escalado por parte do tricolor. Os dois entraram em campo com o elenco quase reserva. O Leonardo, que era o único titular, né, vem jogando as partidas do Grêmio, foi o autor do único gol da partida, 1-0 para o Grêmio dentro da arena. Lotação aí 44 mil pessoas e 75 que estiveram presentes lá. Estive trabalhando pela jornada esportiva da Rádio Grenal, parabenizar aí todo mundo que se envolveu e agradecer demais a audiência de todo mundo. O pessoal mandou muitos abraços e beijos para todos da bancada, tanto gremistas quanto colorados, e para não desagradar os colorados que aqui estão do outro lado da câmera, né? Vamos lembrar que tem que sim se parabenizar o Internacional, porque com um homem a menos, na casa do adversário, conseguiu segurar o 1-0, que poderia se tornar, e ainda ameaçou, né? No segundo tempo, deu aí uma virada de chave. Quase e que teve superioridade. Sei lá se não ganharia, né, doutor Russo? Você tem alguma coisa a declarar? Dona Magda, eu quero, primeiro como ex-dirigente, cumprimentar as duas diretorias, dizer que Grêmio e Inter estão muito bem dirigidos. Todas as estratégias foram politicamente corretas. Primeiro, o Internacional, que não quis expor seu time titular, que vem numa liderança da Libertadores da América, ia para um Grenal no Olímpico, contra o Grêmio com sede, vinha de um mau resultado em casa contra o Libertad. Então, o Grêmio tinha muito a desejar neste jogo. E o Internacional, então, na sua estratégia, que eu considerei inteligente, lançou sua equipe reserva. Em contrapartida, a diretoria do Grêmio também, em sabendo que o Inter, confirmado que iria com os reservas, o Grêmio tomou a decisão de também ir com seus reservas, para também não expor a sua equipe titular. Veja, um Grenal é Grenal, a frase não é minha, é de Ildo Meneghetti, da década de 50, mas se o Grêmio tivesse um tropeço contra o time reserva do Internacional, desmoralizaria o time do Grêmio. Então a diretoria tomou a decisão, embora tenha tido essa virose que a Ana nos diz, mas acho que ainda assim o Grêmio iria com seu time reserva. Então, times reservas, equipes mais modestas, evidentemente, um jogo extremamente parelho, foi decidido numa jogada individual, né? O Grêmio tinha 40 mil pessoas no estádio, mas um jogo que fica só pela estatística da história. Segunda-feira ele passou, não altera nada. O Grêmio precisa se reajustar como equipe, o Renato precisa redescobrir-se ou descobrir a si mesmo, porque o Grêmio vem com 4 anos no mesmo esquema e resolveu mudar agora, se desarrumou, e o Internacional definiu-se com 3 volantes. Eu acho que assim eles se encaminham para a fase final de Libertadores e reta final de Gauchão. Olha, o comentário... Queria falar sobre isso? Não, como eu não sou politicamente correto, eu vou dar no filho do que eu acho que o resultado internacional está ligado diretamente ao comportamento desse menino. O meio-campista do Internacional, né? Que foi de uma burrice mastodôntica. Desculpe o garoto, tudo, mas foi de uma burrice mastodôntica. Ele deu um pontapé no jogador do Grêmio. Aí, menos de 10 minutos depois, dá um pontapé. E 2 minutos depois, dá outro pontapé. Aliás, não deu pontapé. Ele segurou pela camisa o jogador que estava tomando a frente dele. Quer dizer, o menino foi de uma inocência... Não, mas infelizmente ele evitou quase uma tentativa de gol, né? Porque um contra-ataque sem ninguém na marcação, ele foi obrigado. Mas é tragédia anunciada, porque o Odair, depois da confusão, não tirou, não substituiu, né? Não querendo queimar, acabou queimando. O Internacional passou a mão por cima, porque é um garoto, um garoto promissor, tá certo. Mas tem que se atribuir a responsabilidade a quem de direito. Alguém tem que dizer a verdade. O Internacional ficou sem nenhuma chance no jogo porque o menino agiu de forma impensada. Eu quero voltar a falar assim, mas fazer dar uma tarrafada na pescaria aqui. Muitos telespectadores estão se manifestando. Hoje eu estou com os tempos, estou tarrafiando hoje. Muitos se manifestam. Fiquei fortemente impressionado. O comentário do Marne com o Olavo de Carvalho. Obviamente que todos os que concordam com o Olavo de Carvalho dizem que nós estamos achando ruim, que nós somos esquerdistas, não sei o que, os outros que nós somos não sei o que. Então, assim, sabe, o assunto está posto. Cada um tem o direito de achar o que quer. Pode achar o que quiser. Agora, eu pergunto para essas pessoas, vocês já leram o Olavo de Carvalho? Não leram. Já leram? Já viram o sujeito? Não, e há umas pessoas até que, assim... Bom, mas enfim. Mas quem disse que... Quem gostou do teu comentário, Marne, foi a dona Lídice Fonseca, que está há tempo, pelo menos, desde que eu estou aqui, afastada de nós. Ela diz que, parabéns, senhor Marne, fico feliz com suas colocações sobre este embuste.
E a dona Lídice é completamente de esquerda, senhoras e senhores, tá? Não, que houve? Só um pouquinho. Não é filósofo coisa nenhuma. Inclusive está lá nos Estados Unidos com o Bolsonaro. Vergonhoso para nós. Boa noite, Lídice Fonseca. Até quando esse energúmeno vai se meter? Nem mora aqui no Brasil. Fala, Gustavo Turino. Eu tenho razão, dona Lídice, não apoio ela. Fala, eu só quero dizer que vivi para ver essa bancada ser chamada de esquerdista. Eu vou dizer uma coisa, nada mais. Eu não tenho mais nada para assistir. Agora, como o Mário Lima diz assim, a senhora Magda perguntou como o Bolsonaro se baseia na ideia do filósofo Olavo de Carvalho. A resposta é simples. Um idiota se baseando em outro idiota mor. Mário Lima. E sendo comentado... Então eu fiz uma dema tarrafiada. Assim, tá tudo certo. Juntou tudo. Resumi as duas coisas. Olha aqui, ó. O seu Newton Nunes mandou uma mensagem muito engraçada aqui pra ti, Magda. Ele disse o seguinte: seu Vitorino, diga pra senhora Magda que eu estou me divorciando da minha boneca inflável e vou comprar o agarradinho. Muito bom. Mais econômico. O senhor usa e o pega e larga a hora que o senhor quiser. Não murcha, não ronca, não faz nada. Olha aqui, ó, o Roberto Pires Pacheco disse o seguinte: doutor Vitorino, dizem que esse sumiço do presidente de 2 horas é que ele estava dentro da CIA. Abraços, Magda e o Chicão. Chicão está de folga hoje. Ele foi até a CIA. Ele foi até a CIA, sim. Mas essa visita foi anunciada, a imprensa sabia. Mas não estava, óbvio que não. E a Vera Castro participando aqui através também do nosso Instagram, atualidades.pampa, lá na plataforma. Ela fala que a gente está com uma linguagem muito agressiva hoje pra gente se acalmar. O Bruno Machado, ele fala que boa noite, agora estou seguindo vocês no Instagram, então faça como o Bruno, que também está na nossa audiência. O Jorge Pereira fala que o programa está show. E assim também como o Antônio Sidney, ele fala que ele tem mérito, né, o Olavo de Carvalho, porque se ele chegou em algum lugar, ele precisa ter competência. Também o Sidney Silveira, dessa vez, fala a respeito do que não acontece num país sem corrupção, porque sempre traz mais retorno quando não tem corrupção. O Bolsonaro tem esse papel, fez um texto muito legal. Muito obrigada aí pelo seu comentário e também um abraço aí para todo mundo que nos segue no @atualidades.com. Cara Magda e bancada, se a esquerda e a mídia está criticando o cara, é porque o cara está certo. Vejo e concordo com ele que a intelectualidade das faculdades no Brasil é pífia. Ele não tem, ele não conhece uma faculdade, nunca sentou no banco de uma faculdade, não pode saber mesmo. Você de onde que ele brotou? Não sei. Porque isso brota. No YouTube. Invenção. É que nem aquelas coisas tem tanta gente inventada, as coisas que aparecem aqui. Vai lá, falando em falta de educação, quero mostrar para vocês uma imagem. Uma baleia que foi encontrada morta nas Filipinas, ela tinha simplesmente 40 quilos de plástico dentro do estômago. 40 quilos. Que sofreu. Ali a baleia, o que sofreu, exatamente. Que sofreu. Porque ela já não conseguia mais se alimentar para conseguir realmente se hidratar. Então, ela morreu de desidratação e de inanição. Eram sacos de arroz, sacola de supermercado, sacola de plantação de banana. Eram 40 quilos. O biólogo diz que nunca tinha visto nada parecido. Morreu de fome, bicho. Exatamente, morreu de fome. Numa baleia Pela se desidratou. falta de educação das pessoas, a falta de noção de que jogar no oceano saco plástico. Assim, gente, não dá mais. A gente tem que respeitar a natureza. Pega o seu lixo. Eu falo isso porque isso aconteceu nas Filipinas, mas basta ir nas areias de Imbé, de Atlântida, de Capão, para ver um monte de saco plástico no chão, copo e tudo mais. Então, assim, leva um saco para a beira da praia, coloca o seu lixo, depois vai para casa e coloca o lixo no lixo. E é o efeito borboleta, porque às vezes tu colocar um canudinho, tu colocar um copinho plástico, isso vai acabar gerando um lixo enorme no oceano. E sem falar que quem acompanha essas ONGs, tem muitos animais que eles às vezes ficam presos e eles crescem em torno dessas restrições. Inclusive os lacres plásticos, que os Estados Unidos usavam muito, eles foram trocados por embalagens biodegradáveis, porque tartarugas ficavam presas e cresciam. O casco crescia ao redor daquela restrição. São imagens horríveis. Então você que está nesse final de veraneio, leve essa sacolinha e traga para casa o seu lixo. Mas isso que vocês estão falando é tão grave que já existem estudos que estão comprovando que a água que a gente bebe, as águas que seriam potáveis, elas já têm micropartículas de plástico. Então,
segundo esses estudos, grande parte do mundo, dos seres humanos, estão com plástico dentro de si, o que também justifica uma série de doenças que são, às vezes, assim, incompatíveis. Exatamente. Como é que bem grave. E há, né, todo um movimento já na Europa contra o uso. Então, muitas empresas estão atentas a isso e acreditamos que dos próximos 10 anos a gente vai ter muita evolução. Eu acho que tu é muito generosa e muito otimista. Eu acho que antes dos 20, 30 anos, infelizmente. É que, sabe o que acontece? É uma economia que já está sendo observada há uns 30 anos, tá? E tem muitas startups, muitas empresas de grandes investidores que estão fazendo grandes estudos em micro... bom, os telespectadores que são químicos e físicos devem conhecer melhor do que eu esse assunto, mas há muita tecnologia hoje que facilita que ideias sejam resolvidas. Então, assim, por exemplo, gotinhas, às vezes, de uma pequena partícula, atualmente está conseguindo comprovar que consegue despoluir uma quantidade específica de água. Então, haverá soluções muito simples para situações que hoje matam, né? Muito bem. Agora, só pro Russo não ficar chateado, tá? Diz pro Russo que eu também gosto dele. É a Ana de Novo Hamburgo. Pode falar então pra Ana, Russo. Fala pra Ana aí, Russo. A gente, quando chega na terceira idade... Tá solteiro. Aliás, deixa eu explicar uma coisa para as pessoas. Obrigado. As pessoas estão falando isso, aquele outro... O Russo não está mais sob o manto do matrimônio. Não estou, dona Ponto. Só para vocês saberem. Não critique nada que vocês vejam ou que vocês sabem. Não está mais sob. Mas a gente, quando está nesse status quo, fica mais sensível, dona Ana. Então, elogios como o da dona Ana. Carente, elogios como o da dona Ana, não a dona Ana da bancada, a dona Ana, telespectadora. Vale esclarecer. Se tu fosse cachorrinho, tu estava banando o rabo. Olha, dona Ana, eu tô numa alegria, dona Ana. Tô faceiro. Tô que nem criança. Faça o seu comentário. Mas vou pro meu comentário, dona, porque eu trabalho muito sério, dona Ana. Eu trabalho muito sério. Eu trouxe semana passada sobre o laudo. Te lembra que falamos do Adélio Bispo? Sim. O conflito dos psiquiatras com o psicólogo. Nós temos 3 laudos dentro do processo. O primeiro processo que atende só a questão do Adélio, tá? Primeiro, transtorno delirante grave, é um diagnóstico. Transtorno delirante grave paranoide, é o segundo. E o terceiro é de um psicólogo que conflita com esses. O juiz ficou, porque ele que vai ter que tomar uma decisão, volto a dizer, esses laudos são subsídios à decisão, mas a decisão é sempre de um juiz, né? Então ele autorizou agora que o Bolsonaro, que é a vítima do processo, indicou um psiquiatra e este psiquiatra foi autorizado a fazer uma entrevista com Adélio Bispo e vai emitir então um parecer e nós teremos então mais um laudo para contradizer. E também mandou pedir aquilo que nós pedimos na bancada aqui. Embora o terceiro laudo, que é do psicólogo, seja em sigilo, mas a gente tem informação de que ele é discordante e nós não sabemos qual é a discordância. Então o juiz mandou um ofício para que esses psiquiatras e psicólogos se reúnam novamente e emitam uma explicação de o que é essa discordância, para que ele possa ter, então, a compreensão. E agregará, então, mais este laudo do psiquiatra indicado pela vítima, que é o Bolsonaro, e ele formará um consenso para dizer se ele é imputável, inimputável ou semi-imputável. Muito bem. Magda, eu estou numa campanha para adotar um animalzinho. Queria que as pessoas me ajudassem. Se alguém tiver um peixinho, salmão, camarão, uma lagostinha. Mas tu quer o filé, né? Qualquer coisinha, me manda que eu queria passar com eles a Semana Santa. Nós já estamos quase na Semana Santa. Pois é. Quem é que vai comprar o bacalhau e vai fazer? Tu é todo... A gente pode fazer uma vaquinha. Eu fazer o bacalhau? Tu disse que tu sabe. Eu faço um arroz dinamarquês que é campeão, né? Arroz com bacalhau desfiado e champignon. Então, maravilhoso. Por que, então? Com azeite de oliva. Por que ficou assim, espantado com bacalhau? É só arrumar alguém para fazer e trazer o bacalhau. Ai, meu Deus. Carla, leia, por favor. Queremos dizer que a sua roupa tá belíssima. Aliás, vocês estão todos lindos e tal. E com relação ao agarradinho, temos uma sugestão ainda melhor para a Magda. Dormir, sim, com o agarradinho, mas ao lado do lindo Vitorino. O programa está
Gente, vamos parar de me casar com o Vitorino. Eu não sou casada com o Vitorino, porque o Vitorino é casado comigo, a gente nunca namorou, a gente é amigo. Assim, mas amigo também dorme junto. Por que não quer? Porque eu tô em cima do... Mentira, não tá nada. Que amigo sou então esse, eu vou contar pra vocês uma coisa. Vou contar pra vocês uma coisa. A Cláudia Nunes, minha amiga pessoal de Uruguaiana, mora aqui em Porto Alegre já esse ano, por causa do filho que está estudando aqui. Ela está nos assistindo, sempre assiste tudo que é. Ela disse, Magda, esse agarradinho é maior do que tu. Aí eu me lembrei do bonequinho aquele que fica arrastando a fraldinha dele, né? O paninho. Imagina eu arrastando esse agarradinho com a foto. Eu quero dar um depoimento aqui. Eu nunca dormi com inimiga. Não? Mas a gente... Eu vou te contar uma coisa. Ela se tornou inimiga depois que dormiu com o senhor. Bem. Bem, isso é uma consequência. Que pedrada, assim, ó. Pedrada Porque as pessoas que não dormem com o inimigo, mas com o inimigo é que não dorme. Não é que não é dormir. Entendi Não é agora, dormir. Tu entendi. tá te fazendo de galinha morta pra andar de caminhonete refrigerada. Porque a piada não é essa. Tu tá te fazendo. Pode parar. Pode parar. Porque eu tô... Dona Magda, posso dar uma notícia aqui? Deve, porque ficou meio pesado o clima aqui. Não, a respeito de uma das maiores figuras do Brasil em todos os tempos, que foi e que é ainda Emerson Fittipaldi. A primeira vez que eu fui à Cidade do México, há muitos e muitos anos atrás, chego na Cidade do México, o brasileiro mais famoso, Fittipaldi. Vou para Portugal, o brasileiro mais famoso. Fui a São Francisco, na época, todo mundo que eu fui, todo mundo falava no Fittipaldi, Pelé, claro, né? E o Fittipaldi está atravessando uma situação financeira muito séria, muito grave. Pois é. E amanhã está sendo julgado uma ação no STJ, uma ação contra ele de cobrança da massa falida da extinta TV Manchete. Então ele acha que os juros são exorbitantes e tal, está algo em torno de 12 milhões de reais. Ele não quer pagar esses juros, ele diz que vai pagar, ele está pagando todo mundo, está se recuperando, ele diz que teve um tombo muito feio na vida, é uma grande figura, um homem correto. Como é que uma pessoa que teve tanto dinheiro, gente... Porque ele saiu do ramo dele, dona Magda, ele foi ter questão de laranjas, até foi no Rio Grande do Sul aqui, né? Ele foi para um empreendimento que ele não tinha expertise. Ele não tinha expertise, né? Mas não só por causa de uma plantação de laranja que o cara perdeu isso. Agora, a pergunta é, será que mesmo fazendo um acordo e tal, essa é uma das dívidas, ele transmitia a Fórmula Indy e ele quebrou o contrato, ele cancelou o contrato e houve por bem já, a TV Manchete nos seus estertores entrar a ajuizar essa ação e a massa falida ficou com a responsabilidade de cobrar. Que tudo dê certo pro Fittipaldi, porque ele é um grande brasileiro, uma grande figura. Tá certo, tá certo. O Giovanni Prestes fala sobre o Olavo de Carvalho. Esse professor Olavo de Carvalho explana suas ideias como Jim Morrison, copia o tom profético da mãe de Ná, usa o vocabulário da Dercy Gonçalves e tem um alter ego mais inflado que o Zeppelin. Acredito que nosso presidente seja bem intencionado, apesar de imaturo e até ingênuo, pois não recebe prejuízo de sua imagem causado por pseudo-celebridades que se aproximam. Nessa questão, o general Mourão adota postura e altura de sua representatividade. Bom, Magda, vou pedir para trocar de assunto, porque algo que acabou chocando neste final de semana foi a Operação Matriarcado da Polícia Civil, que aconteceu na cidade de Porto Alegre, Sapucaia do Sul, porque investiga um homem que foi morto, então, por um suposto estupro que teria acontecido, mas o que diferenciou isso foi que a justiça não entrou em ação. Na realidade, foi a justiça do tráfico. O tráfico teria feito um tribunal, onde foi colocado por parte de testemunhas, defensores, pessoas que estavam presentes e que relataram o ocorrido, tudo foi julgado. Então, mas parece... pela comunidade. Exatamente, que a madrinha, como é conhecida, então a Elisandra Borges, que comandava o tráfico, ela julgou, decidiu então que um homem seria executado. O homem então foi executado, torturado e depois ele foi queimado. Temos aí as imagens do ocorrido, o momento em que os traficantes acabaram abordando esse homem. Ele foi espancado, morto e queimado e a polícia investigava as motivações desse crime. Depois, com o decorrer da investigação, se descobriu que houve esse tribunal. O homem, então, foi culpado por um suposto estupro que aconteceu na comunidade no dia 13 de janeiro. Da própria filha, né? Exatamente. A acusação é que era da própria filha. E a polícia agora investiga se houve, de fato, esse ocorrido, mas a gente fala que é complicado a gente falar, porque ele estava sendo punido, mas não, é claro, pela justiça, que deve ser tudo encaminhado aos meios legais, mas aquela justiça
justiça bárbara que se faz, então, com as próprias mãos. Temos aí a imagem do homem, então, que acabou morto. Esse foi o homem que... Exatamente. Essa seria, então, a madrinha, a chefe do tráfico, que mandou executar esse homem que teria estuprado a própria filha. Lamentável. Isso é algo que acontece bastante. Ele é marido dela. Não, assim, ó, quem denunciou, na verdade, exatamente, quem denunciou foi a mulher que provavelmente é essa aí, que é a mulher do que foi executado. Ela procurou a madrinha aí disse pra madrinha que a filha dela tinha sido estuprada pelo próprio pai. Então eles eram um casal. Exatamente. Essa não é a madrinha. E aí ela procurou a madrinha. Porque no site que eu procurei essa imagem. Eu fiquei confusa, imaginei que o telespectador também. Não, eu nem tinha imagem, mas a história é essa, que a mulher dele, né, foi lá e denunciou que ele tinha estuprado a filha de 12 anos. E então ela procurou a madrinha. A madrinha é representante do marido que está preso fora do Rio Grande do Sul, numa cadeia dessas, cadeia federal fora do Rio Grande do Sul. Ela está comandando o tráfico na zona leste da cidade, mas desconfia-se que, além da questão do estupro, também tem dívida de drogas. Não foi simplesmente exatamente. Tem uma perguntinha no ar aí. E se ele for inocente ainda? Mas é isso que a polícia queria saber. Se for uma vingança exatamente. A mulher também é procurada pela polícia, porque a mulher até fez queixa, mas fez queixa pra madrinha e pra polícia. Não deixou pra fazer queixa só pra polícia. E a madrinha, então, caminhou realmente o veredito do tribunal. A importância da investigação. Começarem a fazer isso. Como é que é o nome do tribunal? Agora. Tribunal do Tráfico. Tribunal do Tráfico. Se essa moda pega, tu já viu, né? Aí depois que era a população bem desarmada. Foram 200 policiais, então, que foram envolvidos nessa grande operação, 60 viaturas e mais de 10 pessoas foram presas na primeira operação. A madrinha não foi encontrada, mas na segunda-feira, então, eles refizeram, tiveram a informação que ela estava na casa de alguns amigos, se escondendo. Mais 10 pessoas, então, foram presas, mas no total, 32 pessoas, né, estão relacionadas ao crime, ao tráfico, porque dentro desse tribunal se descobriu as pessoas que estavam envolvidas nesse mega esquema do tráfico de drogas. Já se viu que ela não fez nada, né? Ela mandou os caras fizerem. Então a polícia certamente pegou os caras que fizeram. E agora... E parece que eles queimaram a primeira vez que eles colocaram fogo, não deu muito certo. E ele ficou reclamando, ficou pedindo socorro. Ele tentou correr. Aí eles foram lá, fizeram um pneu em cima do outro, enfim. Micro-ondas. Micro-ondas, aquele que eles fizeram com o jornalista. Dona Magda, me permita, não, senhor Mário, hoje ouvi a gravação da Idelvânia falando com a Kelly, as duas, depois da morte do garoto, rindo e dizendo o seguinte: não, temos que continuar procurando, dá tudo certo, dá aparecer. Elas já tinham matado o garoto. E as duas, eu ouvi a gravação hoje, o Datena colocou na televisão. Eu ouvi a gravação. Aquilo me deu um nojo, me deu um asco dessas duas mulheres. Sei o que eu posso chamá-las de mulheres falsas, mentirosas, estranhas. São pessoas do mais baixo nível, sabe? Eu fiquei horrorizado com aquela gravação que foi mostrada no ar. Essas imagens, Mário, são assim, ó, são os carinhos, as homenagens que as pessoas, toda a população fez após o resultado, né, da sentença desse júri todo. Tiraram a faixa da casa dele e, se eu não me engano, está escrito que agora, assim, ele ia descansar em paz. Lá está ele. O túmulo é da avó e da mãe dele. Ele está junto com a avó e com a mãe. Mário, o senhor sabe que o tribunal de júri, ele tem desses princípios, por isso que ele é feito de leigos, porque ele é para retratar um conceito da sociedade. E a sensação que a gente ficou ao final desse julgamento é que a sociedade foi ouvida. Exatamente. Formou exatamente as penas têm que se limitar ao que a lei fez. A gente não pode misturar. Eu estou me atendo só ao que é o tribunal de júri. O tribunal de tribunal de júri. Se eles ficassem realmente os 30 e tantos anos, tudo bem. O problema é a progressão de regime. O que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui, porque isso é para qualquer crime, né? Tá, mas aí essa era uma pergunta que eu queria fazer lá no começo do programa, que eu disse que depois eu ia perguntar. Por que eles estão tentando aumentar essas penas? A justiça o Ministério Público achou que é pouco. O Ministério achou que é pouco. Achou que é pouco, devia ser maior. É majorar a pena. Porque é um cálculo bem complexo, né? E quero dizer assim, ó,
Pega no caso de Três Passos lá, eu não sei quantos júris essa juíza já teve, né? Para fazer ali... Não, ela entrou em setembro, parece, do ano passado. Ela é recente na comarca, ela era de outra comarca. Não é um técnico que tu consulta uma tabelinha e diz assim, ele tem agravantes e minorantes, né? Então tu vai fazendo um cálculo aproximado. E vários crimes, se presta, não só um crime. Se presta esse tipo de programa. Não é bem comum, dona Magda, não há uma discordância mas sobre... a pergunta que não quer calar. O grosso, né? A decisão até do onde tribunal. que muda, vamos supor, tá? Se mudar, se aumentar, até onde que muda se tem um prazo máximo? Não tem prisão perpétua? Não, o que muda, o prazo máximo é de cumprimento de pena, que ninguém ficaria mais do que 30 anos numa cadeia. Exatamente. Mas a pena pode ser de 100. A pena pode ser de 100 e aí um sexto da pena é muito maior. É isso que eu quero explicar para as pessoas, que as pessoas não estão entendendo também. É a questão da progressão de regime, porque tu cumpre um sexto da pena, tu já tem direito pelo teu comportamento, isso, aquilo, se eu estiver errado. Desde que não for crime hediondo, né? Exatamente, percentual tu pode progredir de regime. Então, se tiveres uma pena maior, o teu um sexto vai ser realmente maior ainda. Entendi. Então, eles têm razão de querer aumentar essa pena. Tem razão de querer aumentar essa pena. Dona Magda, seguindo na área jurídica, por favor. Eu vou uma matéria que também percorreu todos os noticiários e o debate nosso. E sábado, então, a Associação Nacional dos Procuradores Federais fizeram um ato, né, em favor da Lava Jato, um ato que reuniu o apoio de 7 associações, todo mundo do Ministério Público e todos aqueles que se resignaram com aquela decisão do STF. Foi um movimento muito forte, com muita repercussão, porque as pessoas que a gente tem ouvido, as pessoas que militam na área, é que a complexidade de fazer uma análise de corrupção e lavagem de dinheiro pelo número de provas, às vezes não é só o conhecimento técnico, é o número de horas que tu tem que te depositar sobre dados para percorrer o desvio do crime, porque o crime ele não segue um rito, né? Ele vai para os maiores descaminhos que tem. E que não há a mínima condição do Tribunal Eleitoral, que ele não tem estrutura, é um tribunal técnico para dar decisões técnicas sobre infração de Caixa 2, de coisa assim, que nada se confunde hoje com a perspicácia que adquiriu o crime, né? Hoje se consegue se dobrar, se criar provas, se sumir com o dinheiro. Então, a Lava Jato, que comemora a sua 59ª operação, hoje saiu a estatística também, a gente tem aqui, para quem diz que nesse Brasil não mudou nada, não leu o que foi o balanço da Lava Jato, com mais de 150 pessoas presas, né? Só o Moro deu 45 sentenças condenatórias, já estamos em 49 sentenças condenatórias da Lava Jato. São 13 bilhões almejados pela Lava Jato, já muito desses valores recuperados. Então, assim, estamos engateando, não é tudo. Às vezes vem uma coisa que a gente desanima e diz, esse Brasil não tem conserto. Não, tem sim. Enquanto a gente seguir lutando, enquanto a gente seguir acreditando que há um caminho, acho que nós estamos indo nessa linha, dona Márcia. Deixa eu dizer uma coisa, vocês viram as manifestações das pessoas já nesse final de semana e tantas outras que estão sendo chamadas para outras manifestações com relação ao STF, o Gilmar Mendes tá de bandido preferido. Os alvos são 4. São 4, os alvos, né? O Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli e o Marco Aurélio Mello, que são solta-solta. Só que hoje o presidente do Senado deu uma amarelada ao vivo e a cores para todo o Brasil, né? Disse, não é hora de tocar nesse assunto. Quer dizer o seguinte, ele está com o rabo preso. Está com o rabo preso. Está com o rabo preso. O país está clamando, a gente está vendo que o STF está com seríssimos problemas. O Davi, Está com seríssimos problemas. Aí esse guri que agora botaram no Senado, lá só para não botar o Renan, botaram o guri que eu já vi que é um banana. Eu vi que é um banana. Já está se borrando todo. Hoje já quis botar panos quentes e tal, né? O que acontece? Já existe um número suficiente de assinaturas. Às vezes não querem correr o risco do que aconteceu na última tentativa, quando eles tinham 28 e seriam suficientes, 27 era suficiente, e assim, um dia antes, 3 senadores tiraram as suas assinaturas. Então, os senadores que estão tentando liderar esse movimento, entre eles é o Lazia Martins, o outro senador aqui, o nosso... Paim? Não,
Tá, me fugiu o nome. O Heinz. Não consigo nunca me lembrar o nome do Heinz. Esses dois já assinaram, o Lazier, inclusive, é um dos líderes, né, da Lava Toga. E o Paim, tá todo mundo falando, o Paim não assinou, porque não sei o quê. Peraí, o Paim, não estou defendendo o Paim está esperando uma decisão do PT, que vai decidir em bloco se apoia ou não a Lava Toga. Então, o partido prometeu uma manifestação amanhã ou no mais tardar até quarta-feira, prometeu a esses senadores se o PT vai ou não apoiar a Lava Toga. Se apoiar, o Paim assina, se não apoiar, o Paim não vai assinar. Mas não pode dizer, não, eu vou assinar porque isso é uma barbaridade. Briga com o partido. Não é do Paim. Pois é, isso que é ruim, né? O Paim vai ter que se esconder. Não defende os eleitores, defende o partido. Mas assim, eles alegam que já têm as assinaturas, mas não querem correr o risco do que aconteceu antes, quando, repito, um dia antes, 3 foram lá e tiraram, e aí, pumba, não deu para apresentar. Perfeito. Agora, eles vão enfrentar resistência, porque já deu para ver que o presidente do Senado, esse garoto, tá com o rabo preso, tem umas investigações em cima dele. Quando ele se elegeu, então, a gente assim, ele está que... pensando... Sim, para ele não é conveniente. Mas, enfim, existe um movimento que está faltando as ruas. As ruas que tem que falar. Já começaram. Esse final de semana teve manifestação. E tem que falar. E vem mais coisa aí, porque tem os julgamentos em abril. Pois e pode soltar o Lula. E agora vai ser o seguinte... Cada político pilantra que foi pego roubando vai dizer, não, isso é para minha eleição. Pronto, vira caixa 2, vai para a justiça eleitoral. Não vai ter mais ninguém. Mário Barcelos, mas as pessoas fazem aniversário. Pois não. Dezenas de pedidos de que seus processos sejam remetidos para a justiça eleitoral. O primeiro aniversariante de hoje é um escritor alemão chamado Friedrich Hebel. Hebel tinha uma frase que eu acho especial. A justiça deveria tratar de descobrir a inocência e não a culpa. Olha aí, é um pensamento desse escritor alemão. Grover Cleveland foi presidente dos Estados Unidos. Já aconteceu um fato inusitado. Ele morreu durante o exercício da presidência. E quem assumiu foi o presidente Theodore Roosevelt, que se consagraria muito jovem ainda, com 30 e poucos anos, um grande presidente dos Estados Unidos, foi 2 vezes presidente, esteve, depois de servir na presidência dos Estados Unidos, esteve diversas vezes no Brasil, inclusive na Amazônia, o presidente Roosevelt. O Theodore Roosevelt, não Franklin. A efígie dele está lá no Monte Rushmore, na Dakota do Sul. Está lá uma das efígies, com Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e George Washington. Nikolai Korsakov, Rimsky-Korsakov, um grande compositor russo. Rudolf Diesel, criador do motor a diesel alemão. Neville Chamberlain, ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra, foi diversas vezes à Alemanha, a Hamburgo, em tratativas com a época chanceler da Alemanha, mas não era mais, já era o presidente da Alemanha, que era Hitler. Então ele desce do avião no aeroporto de Heathrow e mostra o documento assinado pelo senhor Hitler. Eu tenho essa imagem gravada na cabeça. Ele mostra para os repórteres, ele mostra o papel. Está aqui assinado pelo senhor Hitler. A paz. Não teremos guerra. A guerra estoura 1 ano depois. Foi coisa impressionante a credulidade e a vontade que ele tinha da paz. Porque a Inglaterra, na Segunda Guerra, estava arrasada em função da Primeira Guerra. O Galeazzo Tiano, Conde Galeazzo Tiano, o Conde Tiano, uma das figuras mais importantes da Itália na Segunda Guerra Mundial. Ele não queria que o Mussolini entrasse na guerra. Ele era casado com a filha do Mussolini, chamada Eda, que tinha uma personalidade mais forte que o próprio pai. E ele foi morto, foi assassinado pelas costas como traidor, a mando do próprio Mussolini. Ela adentra na sala do pai, então o Todo-Poderoso, já na sua decadência, e diz o seguinte: pai, você mandou matar o pai dos seus netos. Bom, esse é um capítulo muito importante. Conde Tiano, ele não queria a guerra de jeito... Não sabia que não tinha condições da Itália de permanecer numa guerra desse porte. John Updike, que é um escritor americano. Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima foi governador do estado... Sergipe, né? Ou Paraíba. Não me lembro de um dos 2 estados, né? E ele... o filho dele... Paraíba, né? E o filho dele, que é o Cássio, né? Era candidato a governador, já era governador, senador e tal. E aí o ex-governador Divaldo Suruagi estava numa mesa tomando uísque e comentou na televisão que o filho seria homossexual. Ele entrou chumbado, tinha bebido, deu 3 tiros no Divaldo Suruagi. Não matou, sobreviveu. O Divaldo Suruagi morreu há alguns anos atrás. Nunca foi condenado.
Nunca foi com aquelas, né? E passa para cá, passa para lá, acabou morrendo e não foi condenado, né? Marta Suplicy, Dona Magda. Pois não, senhor. Completando hoje... Não sei. 74 anos. A Marta Suplicy. E o Bob Solo. Esse o Vitorino conhece demais. Foi um grande cantor italiano, imitador do Elvis. Ele era o Elvis, italiano. Elvis latino, E ia fazer sucesso. Suzana Gonçalves, irmã da Suzana Vieira. Suzana Vieira pegou o nome da irmã e colocou Suzana Vieira. Como é o nome da Suzana Vieira? Eu não me lembro o nome dela, mas é outro nome, né? É? É outro nome, né? É outro nome. Sônia. Eu acho que é Sônia, é verdade. Sônia, eu me lembrei agora. Isso. Matilde Mastrange, né? Na Cama com Matilde. Verdade. Está de aniversário hoje. O que ela fez? Hein? O que ela fez? Não entendi. Ela casou e tal, parou, né? Parou. Essa moça, Matilde Mastrange, era um quadro ousado para a 66 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. E Deli Salvati, política brasileira, completando 67 anos no dia de hoje. A Irene Cara, atriz e cantora americana. Essa moça é fantástica, canta demais. A Júlia Lemertz, filha da Lilian Lemertz. Eu trabalhei com a Lilian Lemertz. A Lilian Lemertz morou em Porto Alegre, fez teleteatro na antiga TV Piratini e foi anunciadora. Naquela época, os comerciais, a senhora lembra, eram todos feitos ao vivo. Então, se colocava aquelas mesinhas com os produtos e a apresentadora ia fazer um minuto ali, passava para outra, ia indo, né? Mas ela não é gaúcha, seu mano. A Lilian Lemertz é? A Lilian já faleceu. Sim, mas ela é gaúcha. Mas ela não é gaúcha. Sim, era uma moça maravilhosa, excelente atriz. Morreu com não tinha 50 anos quando faleceu, né? A guria tem, a Júlia tem ainda tios e tias aqui no Rio Grande do Sul. A Giovanna Antonelli, completando hoje 43 anos, como que sempre, beleza, lindíssima. Linda, maravilhosa. E o Fernandão, fala a dona Ana. É verdade, hoje o Fernandão estaria então completando 41 anos, um ídolo, uma figura que nos deixou muito cedo num acidente, infelizmente, de helicóptero que acabou ceifando a sua vida, surpreendeu aos colorados que naquela manhã acordaram tristes, mas mobilizou toda Porto Alegre e também todo o Brasil, porque ele era admirado pelo seu caráter, pela sua competência e principalmente pela sua liderança. O eterno capitão Fernandão, independente da camisa que você vista, que deve ser então respeitado, porque ele era uma pessoa de um caráter enorme, jamais desrespeitou o adversário e é o capitão do Mundial, né? E era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com as pessoas todas aqui, era gente finíssima, o Fernandão. Eu conheci ele um pouquinho melhor, convivi socialmente, quando ele foi padrinho de casamento do meu amigo Felipe Vieira. Quando o Felipe casou, ele e a Alessandra, o Fernandão ele e a esposa eram um dos padrinhos. E a gente fala, tem pessoas que a energia contagia, né? E ele era esse tipo de pessoa. Quem estava no ambiente não era uma questão clubística, era uma questão de vivência, porque a energia que ele passava era muito positiva, assim, uma pessoa que, independente do que acontecesse, estava sempre de bom humor. Aliás, o seu Pernambuco... É um cara muito educado, né? Eu nunca conheci, mas o seu Pernambuco já me falou histórias sensacionais. É um cara muito educado. Tem uma notícia do Grêmio, como o Russo conhece os bastidores do Grêmio, ele pode informar melhor. A reeleição do atual presidente seria alterado o estatuto. Exatamente. Não sei, parece que tem os conselheiros. Está andando isso, né? Está andando. Hoje foi notícia. Essa matéria, os 15 grupos políticos se reuniram e fizeram um manifesto e encaminharam no Conselho para que se faça essa alteração do estatuto. Mesmo? Todos? Por unanimidade. Legal. Só para que se entenda, o estatuto não permitia a reeleição. O que nós estamos não é alterando o estatuto, é uma adaptação do estatuto no sentido de que, como ele fez uma gestão de 2 anos e aí o Grêmio mudou o regimento para 3 anos, que então estaria sendo o primeiro ano de 3 anos e que ele teria direito a uma reeleição de 3 anos. Que ele não foi reeleito. Que ele não foi reeleito. Então está se oferecendo essa interpretação para que, caso ele queira concorrer, não haverá nenhum impedimento, ninguém levantará impedimento sobre isso, sobre essa questão jurídica. Então ele teria direito à acusação. A questão que ela avança um pouquinho é porque o Profut também regula essa matéria. O Profut é aquele que renegociou todas as dívidas tributárias dos clubes, e o Grêmio está com esse imposto em dia e cumprindo os pré-requisitos que são muito complexos para isso. E este também veda, tem a vedação. Então está se preparando laudo de especialistas da matéria para se encaminhar e pedir a opinião, a manifestação oficial do Profut dizendo que se ele for reeleito, não haverá nenhum impedimento
impedimento ou uma penalidade ao Grêmio Futebol Clube. E dentro desse detalhe, é importante ressaltar que o Grêmio é um dos clubes que cumpre exemplarmente a questão do Profut, né? O Romildo Bolzan conseguiu adiantar algumas dívidas relacionadas ao sistema, então ele merece esse agregado dentro do seu mandato, porque principalmente o que ele vem fazendo, ele que reuniu, foi o primeiro presidente a reunir os presidentes dos clubes para exigir da Conmebol, então, direitos... parece estranho, né? Mas direitos justos, porque o regulamento não foi cumprido com o Grêmio, mas também outros clubes acabaram sendo prejudicados, não tomaram iniciativa. O Romildo Bolzan foi quem foi até a Conmebol exigindo os direitos, né, dos clubes brasileiros e igualdade na questão da aplicação das regras devido às ocorrências do ano passado na competição. Na verdade, o que o Grêmio quer, o conselho do Grêmio, o Grêmio quer é o seguinte, o Romildo precisa mais tempo, ele quer comprar a arena. E eu acho que ele merece isso. Ele só vai sossegar quando a arena for totalmente do Grêmio Porto Alegrense. E eu acho que ele precisa um pouquinho mais de tempo para isso. Até porque as próprias ações que envolvem a OAS, enfim, tem aí o entorno do Grêmio, que envolve a Prefeitura, envolve o Ministério Público. Eu tenho uma porção de coisas aí que não vão ser resolvidas rapidamente. E acho que o Conselho do Grêmio faz bem se der público. O Romildo é um dos melhores presidentes da história do Grêmio. Dona Magda, mas a questão, vamos analisar, sair do campo esportivo e ir para a área política, que até nós temos mais afeição, né? A gente está analisando do ponto de vista do torcedor gremista, que gostaria que ele continuasse, sem dúvida, né? Mas ele foi muito cobrado pelo partido do qual ele era presidente do PDT. Sim. Ele foi muito cobrado nessas últimas eleições para que ele fosse um candidato ao Senado ou até mesmo ao governador do Estado. E ele disse que havia dado a palavra dele ao torcedor do Grêmio e que ele não iria quebrar essa palavra com o torcedor, então ele rejeitou toda a pressão que ele recebeu. Então, a expectativa é agora. Ele, com todo esse gabarito que ele construiu, com todo esse manancial, com todo esse potencial de voto que ele construiu, porque ele é admirado pelo torcedor do Grêmio e muito respeitado pelo torcedor internacional, por todos os clubes, a quem ele sempre teve o respeito. Então, ele seria um candidato natural, o que ele quisesse do partido. E o partido, duvido que vá abrir mão de um nome do tamanho dele. Então, por isso que a pressão, acho que vai ser política de um lado e dos entre a cruz e a espada. Vamos, assim, a parte do amor na bancada. Presta atenção que eu fiz uma seleção. Olha a seleção. É chumbo grosso para nós dois. Não, não. Só Doutor Ruschel está na pista, tem o mestrado em dança. Depois, que boa notícia, Ruschel solteiro, vão mandar o currículo. Manda uma foto, depois eu te repasso. Magda, um grande amor pode nascer de uma grande amizade. Mas é nosso não. Vitorino é um pitel, se a Magda não quer, eu quero. Vai com tudo, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. Favor, de Arroio dos Ratos. Encaminhe para a dona Carla os currículos, acompanhado de bastante fotos. E por fim, porque a pessoa tem percepção, não digo assim do ambiente e tudo mais, mas vocês vão entender. Boa noite! Boa noite. Não dá, tem que ler. Tem que ler. Boa noite, bancada charmosa. O senhor Ruschel já comprou a aliança da Gaster. Para a dona Roberta, Matheus do Partenon. Tem que ser a Gaster, amigo, não pode vir com outra coisa. Olha, como é que é o nome dele? Mínimo. Qual é o nome dele? Matheus do Partenon. Matheus, eu quero te dizer o seguinte, tu tá longe. A doutora Roberta é uma mulher cara. Eu ia dizer, Matheus, me faltam luzes, Matheus. Me faltam luzes, Tiffany's, de Tiffany's pra cima. A Gaster não dá? É Tiffany's. Mas a loja da Gaster é Nova York. Sim, sabe quem é Nova York? A Gaster. Não é boa, Não, é do lado da Tiffany's. É o Gaspar das joias. Que horror, eles nos ouvem dizer isso. Por duas razões, né? Nos processos e segundo, DNA. Olha aqui, Gustavo Vitorino. Quem não está rindo muito é o novo presidente da Assembleia Legislativa e os seus deputados eleitos. Ele andou abrindo o microfone para os parlamentares, fazendo uso da palavra, enfim. E a deputada do PSOL, Luciana Genro, reclamou da estrutura física do seu gabinete, sem espaço suficiente para comportar 17 assessores, que é o número máximo permitido. Para não dizer que eu sou perseguidora, já os deputados do Partido Novo, Fábio Osterman e Giuseppe Resgo, desfizeram-se de mesas e cadeiras que ficariam sem uso nos seus gabinetes.
Ambos optaram por limitar o número de assessores. O Osterman nomeou apenas 7 e o Riesgo 6 servidores para o seu gabinete. A bancada tem apenas 4 de 13 assessores que são possíveis. A esquerda, né? A esquerda é boquinha, o rapaziada quer se pendurar, quanto mais gente der para pendurar. É que fica a própria ruim. Luciana já foi trabalhar lá uma vez, um CC lá na Assembleia. Como assessora da bancada, só para pegar 17 mil, 18 mil. Então, a esquerda é isso aí. Mas que ruim isso, A esquerda né? que é boquinha, eles não querem... Uma coisa, a dona Luciana já é professora. É verdade. Vai dar aula? Não precisava disso. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Tenham todos bons sonhos, assim como eu certamente terei com o meu agarradinho. Beijo! Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.